O Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta semana uma resolução para regulamentar o uso da inteligência artificial durante as eleições municipais de outubro. A gente, inclusive, falou sobre isso aqui. A norma proíbe manipulações de conteúdo falso para criar ou substituir imagem ou voz de candidatos com o objetivo de prejudicar ou favorecer candidaturas. A gente vai entender mais sobre esse assunto e também sobre as outras decisões que também foram tomadas pela Corte, com o advogado e analista político, o Melilo Diniz, que está conectado aqui com a gente. Já é nosso parceiro, né, professor? Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Pai Eterno. Uma alegria poder contribuir sempre no Brasil Hoje, no Jornal Brasil Hoje, e com aqueles que nos acompanham. Vamos começar falando sobre a inteligência artificial. Qual que é a avaliação do senhor a respeito da regulamentação, da importância, né, desse cuidado aí com o uso da inteligência artificial nas eleições municipais que a gente vai viver daqui a alguns meses aqui no Brasil? Olha, Wilker, as experiências recentes, por exemplo, na Argentina, do uso da inteligência artificial, na minha avaliação, indicam que será muito, muito difícil o controle. Entretanto, o TSE, no seu papel de tentar organizar essa questão, tem oferecido aí um grau de resposta. E o grau de resposta foi a alteração dessa última resolução, terça-feira, relatada pela ministra Carmen Lúcia, que é a futura presidente do TSE, quem vai fazer as eleições de 2024, liderar o TSE no seu papel de organizar as eleições, e estão tentando enfrentar esse grande desafio. Eu sou pessimista, porque eu acho que o TSE vai tentar enxugar gelo, porque, infelizmente, a nossa cultura, a cultura das eleições, é uma cultura de uma tentativa de burlar as leis. Eu sou advogado eleitoralista, faço eleições há quase 40 anos, e a luta sempre é de uma tentativa de driblar a legislação e tentar ganhar voto de qualquer maneira. A gente tem construído soluções, o TSE está empenhado nisso, mas temas como desinformação, inteligência artificial serão temas muito frequentes nas eleições de 2024 em cada um dos municípios. Isso precisa ser pensado, né? Não dá para a gente negar a existência desses recursos, dessa tecnologia e, ao mesmo tempo, né, doutor, não dá para a gente confiar que será feito um uso adequado dessas tecnologias, que podem sim ser aliadas durante uma campanha eleitoral, mas no Brasil a gente sabe que esses recursos, não só aqui no nosso país também, né? O senhor mencionou o caso aí de um vizinho, mas aqui no nosso país a gente com certeza deve esperar pelo pior, né? Por parte dos candidatos nessa corrida eleitoral. Como que a gente pode fazer? O TSE tem recurso, tem mecanismo para tentar combater as fraudes, combater as questões que podem envolver o uso da inteligência artificial na eleição? Olha, o TSE é muito pequeno ante a dimensão do Brasil. É o tribunal mais importante no campo eleitoral, tem feito um esforço grande de atualização, fez audiências públicas agora no mês de janeiro. Essa discussão vem há um bom tempo, eu mesmo participei de debates na Câmara Federal sobre o tema da inteligência artificial e da desinformação. Depois participei das audiências. Eu tenho, entretanto, uma visão de que é quase impossível. Portanto, o que pode ser feito? Além da justiça eleitoral, tem, Wilker, um grande juiz, que é o eleitor. Se o eleitor perceber que o candidato de sua preferência está abusando do direito, está ultrapassando o limite, está pulando o córrego, ele deve mudar de candidato. Porque quem faz isso durante a campanha eleitoral, quem tenta enganar, vai depois, como vereador, como prefeito, que são os cargos que estão em disputa agora em outubro, também vai tender a enganar, inclusive, aquele que votou nele. Então não dá para a gente passar pano só porque a gente apoia determinado candidato, né? Na campanha a gente já pode ter uma prévia ali do que a gente vai poder esperar no caso da vitória desse candidato. Então tudo isso já deve servir como filtro para o eleitor.
E muitas vezes a gente acaba analisando com dois pesos e duas medidas, né, doutor? Aquilo que o candidato que eu não apoio faz está sempre errado e o que o candidato que eu apoio faz está sempre correto, né? Acho que o eleitor brasileiro tem que mudar um pouco essa perspectiva. Tem que amadurecer o eleitor, tem que se responsabilizar, tem que saber que não pode fazer do voto uma arma, porque a principal vítima é ele mesmo. Perdemos ali a conexão com o doutor Melilo, mas ele estava falando justamente sobre a importância da gente se conscientizar, né? Fazer o voto ali de maneira responsável. Retomamos a nossa conexão, doutor, pode continuar. Então, obrigado, Wilker, pela paciência com a internet e comigo, mas é para dizer que há uma responsabilidade do eleitor, há uma maturidade do eleitor que deve ser colocada à prova em cada eleição, e o eleitor é o principal responsável. Se o eleitor não ajudar, inclusive fazendo denúncias, como as resoluções permitem, como a tradição do TSE permite, se ele não ajudar, a gente não vai conseguir mudar a política brasileira. Doutor, quais são as outras resoluções que foram também debatidas e aprovadas pela Corte Eleitoral recentemente? Como que isso deve impactar nas eleições já de 2024? Foram 12 resoluções, Wilker, uma parte mais dedicada a temas da burocracia eleitoral, registro de candidatura, organização, aumento da auditoria nas urnas eletrônicas. Nas eleições anteriores eram feitas em 5 estados e no Distrito Federal. Agora, a auditoria vai ser feita em todos os estados da federação, mais no Distrito Federal, aumentando a confiança no sistema de votação eletrônico. Mas tem também resoluções que tratam, por exemplo, da distribuição de recursos para candidaturas de negros e mulheres. Tem resolução que organiza a prestação de contas, que é um tema muito delicado. Tem resolução, por exemplo, permite que influencers e artistas, desde que de maneira voluntária e gratuita, possam se manifestar. Tem resolução que trata um pouco das plataformas, das redes sociais, que tem que ter um trabalho prévio de controle do que vai ser publicado. Tem resolução que trata, por exemplo, da organização do sistema eleitoral e, portanto, da relação entre o título de eleitor e a hora de chegar na urna eletrônica. Foi feita aí uma atualização. O TSE tem sempre feito isso. Eu quero registrar que esse esforço é um esforço importante, portanto, não sou pessimista acerca da tentativa de trabalhar isso com a Justiça Eleitoral. O que eu sempre registro é que o eleitor tem que se responsabilizar, não pode entregar o controle da soberania do seu voto somente para a Justiça Eleitoral, ele tem que cuidar disso. Mas nós vamos poder falar sobre cada uma delas ao longo do ano, as eleições são só em outubro e vai ter muito detalhe a aparecer. Tem uma resolução, Wilker, muito boa, que sistematiza tudo que é ilícito eleitoral na jurisprudência do Tribunal, do TSE, para ajudar quem vai aplicar a lei nos tribunais regionais eleitorais, nos municípios, para poder exatamente oferecer esse tipo de resposta mais objetiva do sistema eleitoral para quem cometer algum grau de ilicitude. Certamente, e a população precisa saber dos próprios direitos, né? Eu estou aqui com essas resoluções e tem algumas que parecem ser detalhes, né, doutor, mas que fazem toda a diferença. Por exemplo, a resolução que trata sobre o transporte público no dia da eleição. Isso parece besteira, mas em muitos casos a pessoa às vezes deixa de ir lá exercer seu direito ao voto porque não tem condição financeira para pagar a passagem de ônibus, às vezes coloca ali na ponta da caneta, percebe que a multa por não votar é muito menor do que o preço da passagem para ir e voltar até a sua zona ali, até o local onde faz a sua votação. Então tudo isso acaba fazendo a diferença, né? E agora ficou decidido que os municípios, que os governos precisam, são obrigados a oferecer esse transporte público de forma gratuita a todas as pessoas, né, doutor? Como é que ficou essa questão? Então, é uma boa decisão da Justiça Eleitoral de impor um critério único em todo o país. Dia de eleição, o transporte é gratuito. Por quê? Porque muito candidato, muito eleitor usava dessa dificuldade do acesso ao transporte público para contratar ônibus e vários meios de transporte
e tentar, de uma certa forma, influenciar a vontade do eleitor. Isso acabou. E se, em algum momento, alguém tentar trocar o voto por uma condução, por uma carona, a gente vai saber que esse candidato, inclusive, corre o risco de perder o mandato por conta da compra de votos travestida ou submetida a essa lógica do transporte. O transporte nas eleições agora será público, é um grande avanço, e acho que isso não fará nenhum problema nas contas dos municípios e dos estados que vão oferecer esse transporte público. Com certeza não, viu, doutor? Como o senhor disse, ao longo do ano a gente trata mais sobre esse tema, teremos tempo. Hoje, infelizmente, nosso tempo já chegou ao fim. A gente vai acompanhando ali os desdobramentos e as mudanças e a gente volta a conversar, viu? Um abraço para o senhor, obrigado, viu, mais uma vez. Grande abraço, Wilker, e um abraço a todos da TV Pai Eterno. Até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau.